Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, hoje dia 2 de julho de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos chegando com as principais informações de Prudente e toda a região e as informações nacionais que têm impacto para a nossa região aqui em Presidente Prudente. Conosco para comentar os assuntos do dia, hoje Adilson Breviglieri e também Adolfo Padilha. A gente começa com o destaque do Adilson Breviglieri. Bom dia, Adilson. Bom dia, Eudes. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores, Padilha. Olha, o meu destaque de hoje vai para uma situação bastante comum que a gente já vem vendo há muito tempo, que são os grandes jornais do Brasil, grandes sites de esquerda que sempre noticiam as informações, os números da Covid no país, levando sempre o lado negativo, né? E a população já está acordada para isso, que levou também muitos jornais a começarem a mudar a sua forma de levar a informação para a população. Hoje a gente já nota que vários jornais que não tinham o hábito há pouco tempo de informar quantos curados tiveram e quanto é o número de infectados com relação ao número de pessoas que não foram infectadas, que fizeram o teste e foram liberadas da Covid-19. Então, a nossa iniciativa desse dia de hoje, desta quinta-feira, é dizer que a imprensa, a grande imprensa que tentava sujar o nome do nosso presidente ou ser bastante pessimista, está mudando a forma de levar em consideração as informações do Covid, que é um bom negócio para todo mundo, né? Muito bem, vamos lá para o bom dia do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Ilse. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. O meu destaque de hoje é mais ou menos sobre o que o Adilson está falando. A plataforma Old Matter, que a gente sempre cita aqui, ontem ela apontou que já são mais de 800 mil curados no mundo. Mas o grande detalhe importante para todo mundo saber, que ela aponta também que a curva de cura e a curva de novos casos estão se aproximando. Ou seja, aquela distância que tinha entre novos casos e o que vinha sendo curado, ela anda diminuindo a cada dia. Isso é muito bom, isso reflete o que está acontecendo no mundo. Já também, na próxima semana aqui em São Paulo, vai começar os testes daquela vacina chinesa, né? Junto com o Butantan. Então, vamos aguardar aí. Acho que as coisas estão começando a melhorar, clarear. Já não está dando para esconder mais, né? A gente sempre discutiu aqui de falar de boas notícias. E a gente precisa falar de boas notícias porque elas existem. Desde o começo da crise, elas existiam, mas estavam sendo escondidas por algum pretexto. Muito bem. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição que adia para novembro as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para o dia 25 de outubro. Com a proposta de emenda à Constituição, adia o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. Adolfo Padilha, sua opinião sobre o adiamento das eleições esse ano? Como eu disse, né, entre tantas e tantas prioridades, eles aceleraram para cuidar deles, né? Mas é interessante. Agora, o que a gente tem que ficar atento é se vai mudar, consequentemente, todas as outras datas. Por exemplo, o afastamento de cargo público era até quinta-feira, até dia 3, né, até amanhã. E como é que vai ficar isso? Porque eu li todo o corpo da matéria, desde ontem, fala de várias mudanças de convenção. A convenção queria ser o mês que vem, agora a convenção vai até dia 31 de agosto, até 16 de setembro. E era esse mês agora próximo que nós já estamos, que teria que ser as convenções. Os registros de candidatura foram até dia 26 de setembro. E a gente precisa saber agora como fica o afastamento dos cargos. Porque uma leitura que você faz dos candidatos, que podem vir ser candidatos, é quando a pessoa se afasta do cargo. Teve uns que já se afastaram, né? Esse, como diz o outro, comeu frio, né? Soprou demais e comeu frio. E com essas mudanças todas, obviamente também vai mudar as datas da obrigatoriedade de sair dos cargos públicos para poderem disputar as eleições de 2020. Adilson Breviglieri, olha, caso o município ou o estado não apresente condições sanitárias para realizar as eleições em novembro, nas datas marcadas, o Congresso vai poder editar um decreto legislativo designando novas datas para a realização do pleito, tendo como data limite o dia 27 de dezembro de 2020.
Olha, Eudes, é muito importante essa mudança, porque se a eleição fosse acontecer na data naturalmente já marcada, nós teríamos, é claro, que enfrentar dificuldades tremendas por conta da pandemia, porque haveria grandes aglomerações das pessoas, nós não estaríamos ainda com uma vacina eficaz já sendo utilizada para poder imunizar a população toda. A única alternativa que eu acho que tinha que ser feita foi uma alternativa inteligente, coerente com a relação à pandemia, e também eu acho que o prazo pode também ajudar o eleitor a poder fazer uma análise mais profunda e analisar realmente quem serão os candidatos, quais as propostas, qual é o comportamento desses candidatos que estarão concorrendo às eleições de 2020, para que a gente não possa pagar um preço maior, que é sofrer com as decisões, com o comportamento de pessoas que foram eleitas e não cumpriram aquilo que prometeram no palanque e penalizando a população. Então, a população que agora, neste momento, tem um pouquinho mais de tempo para poder pensar em quem estará votando na próxima eleição. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. Bom, o Sindicato do Comércio Varejista de Presidente Prudente realizou ontem uma reunião com alguns representantes do comércio local para discutir soluções para o segmento que continua fechado por causa da fase vermelha do Plano São Paulo, que autoriza apenas o funcionamento de serviços essenciais. De acordo com o Sincomércio, os empresários, com o apoio do sindicato patronal, pedem o retorno das atividades comerciais com todas as medidas de prevenção à Covid-19. Eles relatam as dificuldades desde o bloqueio das atividades e a preocupação com o futuro dos funcionários. Lembrando que hoje, no Rio de Janeiro, voltam a funcionar bares e academias. Quer dizer, todo mundo procurando uma solução aí para o distanciamento social e não o isolamento. Não é, Adolfo Padilha? Eu acho que você, no final disso tudo, quando a gente pegar os dados e avaliar, a gente vai ver que o isolamento, da forma que foi feito, foi totalmente equivocado. Porque se isola e os números aumentam. Em alguns lugares do mundo se comprovou que mais de 60% das pessoas se contaminaram dentro de casa. E a consequência disso é um mercado, um comércio altamente abalado, né? Pessoas perdendo emprego, patrões perdendo faturamento, pessoas perdendo condições de ter o seu trabalho para sustentar a sua família. Ou seja, infelizmente, a gente vai ver um caos sobre o caos. E o primeiro caos, que é o Covid, vai ser superado. Nós estamos a caminho de superar. O segundo ainda só vai começar, você pode ter certeza disso. Porque o mercado ele vai voltar, mas ele vai demorar um pouco. Volta a evolução financeira, volta o mercado livre, dinheiro circulando, mas vai demorar um pouco para as pessoas de novo ocuparem seu espaço de emprego. Isso vai ter um tempo, isso vai causar algum prejuízo de monta para toda a sociedade. Eu acho que agora, já que não fizeram até agora, né, agora pode ser o momento de se avaliar aquilo que a gente sempre defendeu aqui, e muita gente defende: o distanciamento social, abre o comércio em horários diferentes, determina quem são as pessoas que podem no comércio, orienta as famílias a não levar criança, não levar idosos, orienta aí se for necessário. Enfim, é uma campanha exaustiva e tem que ser feita, né? Eu acho que o caminho tem que ser esse. Já são mais de 100 dias de paralisação e a pandemia só aumentou. Então, não se prova que foi o isolamento, não se prova que ficar dentro de casa realmente funciona. Se prova sim, isso já está provado por todos. Que tomar cuidado, cuidar, usar máscara, álcool em gel, manter distanciamento, aí sim a gente consegue enfrentar o vírus. Adilson Brevileri, você acha que é possível, da forma com que o Adolfo Padilha está dizendo aí? Sim, é possível, né? A gente teve aí alguns momentos quando a gente estava numa fase de flexibilização um pouquinho maior,
a gente percebeu que a população já estava adaptada à utilização de máscara, a passar o álcool gel, as lojas que estavam funcionando com portas abertas também já mantendo todas as seguranças necessárias de prevenção, como já distribuindo álcool gel na entrada, com vários utensílios com o álcool gel dentro da loja, com máscaras, luvas dos funcionários, e isso não aconteceu nada de alarmante que pudesse aí ficar muito mais preocupados com a contaminação do coronavírus. E o comércio voltou a funcionar, voltou a ter as suas atividades normais. E, bruscamente, a gente foi levado para a fase inicial, a fase vermelha, e deixou que todo mundo novamente entrasse nesse caos de tudo parado, né? Então, eu acho que se a gente pudesse pensar um pouco mais em como voltar gradativamente, voltar a fazer algumas coisas que possam voltar o comércio a funcionar normalmente, ou fazer com que seja escalonado algumas atividades num determinado dia, outras em outros dias, porque se não for feito isso, ou qualquer atitude se não for feita, aí vai ser um caos total, né? Vai ser uma situação extremamente grave e aí não vai ter mais atitude nenhuma que possa se fazer para poder voltar ao normal ou tentar voltar a alguma atividade normal. Muito bem, atenção, moradores do bairro João Domingos Neto. Foi protocolado ontem pelo prefeito Nelson Bugalho um compromisso de ressarcir um auxílio de até R$ 1.000 para os danos causados ao corpo original da casa devido ao temporal que ocorreu no final de semana. Para facilitar o processo, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, governo de Presidente Prudente, vai fazer o contato diretamente com as famílias quanto às documentações necessárias. A Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação também vai dar o apoio necessário. E abre aspas para o prefeito: queremos reforçar o que dissemos durante todo o final de semana e em outros momentos. Estamos juntos. Uma ótima notícia para as famílias do João Domingos Neto, que foi gravemente atingida pelo temporal, com destelhamento, enfim, danos muito grandes nas estruturas das casas naquela região. Adolfo Padilha chamou atenção ontem no seu destaque e está aí, pelo menos o prefeito trazendo algum alívio para essas pessoas, né, Adolfo Padilha? Não, é muito legal essa atitude do prefeito, a gente tem que parabenizar, eu acho que é isso mesmo. A prefeitura tem como ajudar de outras formas, da forma estrutural, né? Tem um pátio de obras, tem a Prudente, e são prudentinos, são famílias de pessoas trabalhadoras que foram pegos aí por uma surpresa natural, né? Um caso de força maior. E acho que nenhum contribuinte prudentino seria contra tal decisão ou criticaria o prefeito. É para isso que a gente elege nossos representantes, né? E tem que olhar, além de olhar por um todo, tem que olhar principalmente por as situações e ações que acontecem, como nesse caso específico. Realmente eu peguei, dei uma volta lá no bairro, realmente foi uma coisa muito feia. Casas assim caíram telhados, outros derrubaram um muro, pessoas perderam utensílios, mas como eu já disse aqui, a resposta foi rápida da sociedade prudentina, muitas doações, muita roupa, muito colchão, muito cobertor, enfim, até brinquedo para crianças tinham bastante lá, muita gente se envolvendo, muito candidato também aparecendo, né? A gente tem que citar aqui, mas enfim, todo mundo de alguma forma ajudando. E o prefeito está de parabéns, eu acho que esse tipo de atitude sempre ajuda, né? Parece pouco, mas não é não. Para quem está precisando, o pouco para alguns é muito, né? Para outros. Então, eu acho que é legal, o prefeito está de parabéns por essa iniciativa. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred?
Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020, Clube Cred. Quem vai dizer que nós estamos na base do morde e assopra, mas essa notícia aqui tem que ser dada. A Prefeitura de Presidente Prudente ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Câmara Municipal para tentar derrubar a Lei 9.987 de 2019, que dispõe sobre o fornecimento e a instalação de válvulas de retenção de ar para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais da cidade. Na época da tramitação da proposta, de autoria da vereadora Alba Lucena, o Poder Executivo havia vetado a lei, mas a norma acabou promulgada pela Câmara Municipal. A lei municipal combatida pela Prefeitura assegura aos usuários dos serviços de água e esgoto em Presidente Prudente o direito de aquisição e instalação de aparelhos eliminadores de ar em cada unidade independente servida por ligação de saneamento básico. Adilson Brevileri, olha, essa instalação deste equipamento que elimina o ar é muito benéfico a cada cidadão de Presidente Prudente que tem o seu imóvel. Afinal de contas, nós estamos pagando pela água e não pelo ar. Pois é uma situação bastante interessante a gente falar sobre isso. Primeiro porque é uma ação, neste momento, nesse calibre, eu acho que é totalmente contrário ao que nós estamos vivendo hoje, né? A população tentando fazer economia, a população buscando alternativas para que possa conter os gastos, fazer economia, para que possa passar essa pandemia de uma maneira mais salutar. E a Prefeitura vem com uma ação dessa aí no Tribunal de Justiça para que possa proibir esse tipo de equipamento. Já há uns 15 ou pouco mais de anos atrás, apareceu essa válvula que prometia a eliminação do ar que passava pelo odômetro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esse equipamento, essa válvula, ela é instalada antes do odômetro. Ela não é instalada depois do odômetro. Antes do odômetro, entende-se que a cobrança não pode ser feita. A cobrança é feita pelo que passa pelo odômetro, né? E se essa válvula elimina o ar que faz girar o odômetro, está aumentando o preço, qual é o motivo? É alguma coisa que está acontecendo com o faturamento? E outra coisa, a Prefeitura, qual o interesse da Prefeitura em fazer com que as pessoas continuem pagando pelo ar, pagando uma conta cara de água? Qual é o interesse? Não há interesse nenhum, aparentemente, né? A não ser o contrato, que reza com alguma cláusula, outra vez, que especifique isso. Mas, legalmente falando, eu acho que esse projeto da Alba Lucena ele é um projeto que vem de encontro com o anseio da população, que é pagar um custo de água mais barato e pagar aquilo que ela está consumindo, né? Eu acho que tem que fazer uma análise bem mais aprofundada para ver quem é que realmente tem razão. A princípio, a olho nu, a gente percebe que pagar por ar é uma coisa totalmente fora de contexto, né? Adolfo Padilha, sua opinião? Eu pego essa linha do Adilson. Me desculpe aqui a ignorância, talvez tenha alguma obrigatoriedade legal, eu desconheço, mas eu vou fazer um comentário em cima do quê? Por que a prefeitura entrar com a ação? Eu também não entendi. Honestamente, não sei se é porque é vinculado a um projeto da Câmara, não sei, porque a Sabesp é uma estatal. Se ela que está sendo prejudicada, dentro dos questionamentos aí da leitura do equipamento, por que não a Sabesp entrou? Realmente eu desconheço aqui se é uma obrigação legal da Prefeitura por ceder a concessão da exploração de água. Eu acho que a Prefeitura, uma coisa também, eu conheço esse equipamento. Se a Sabesp tem as válvulas de ventosa, que nem ela alega que tem no seu sistema, para tirar o ar dos canos e assim o contribuinte pagar somente pela água, por que quando você coloca o aparelho realmente dá uma diferença de 20% a 30% no volume do relógio? Entendeu? Eu já vi esse relógio, já tive esse relógio numa residência minha e é realmente isso. Ele tira de 20% a 30%. É impressionante. Inclusive, eu me lembro na época que eu estava na Cidade da Criança, eu pensava em instalar na Cidade da Criança tamanho volume de água que a gente usava lá. Mas lá tem algumas outras alternativas que foram melhores. Mas por quê? Então, por que diminui? E por que a Prefeitura entra contra a Sabesp? Eu acho que a Prefeitura podia fiscalizar, sim,
se realmente a Sabesp trata o volume de esgoto que ela fala que ela trata, porque tem muito questionamento. Outro dia eu conversava com um engenheiro muito competente na área de urbanização e de lixo, e ele me dizia que está fácil identificar se a Sabesp trata realmente o esgoto da forma que ela faz. Ele fez um cálculo do volume de esgoto de Prudente e qual que seria a capacidade de metros que tinha que fazer de cada caixa. Ele falou assim, acha essas caixas. Se você achar essas caixas, ela está tratando o volume. Se você não achar essas caixas, para onde está indo o esgoto? Então, quer dizer, a prefeitura podia se atentar a isso, né? Acho que a vigilância sanitária, juntamente com quem é de competência aí da prefeitura, podia realmente ver se nós temos realmente 100% de água tratada, como é dito por aí. Acho que é sempre bom fiscalizar. Fiscaliza a favor do contribuinte, também seria interessante. Agora, cobrar e o contribuinte não tem um benefício em favor da estatal, valores invertidos. Concordo com a Dilson aí. Agora, eu só queria fazer um complemento também, Padilha, que se você analisando o texto da fundamentação da peça impetrada pela prefeitura, até para uma pessoa leiga, você vê que o fundamento que a prefeitura alega na sua ação são bastante fracos, né? Eles não se sustentam. Eu acredito que no Tribunal de Justiça essa ação também não terá contento, não, porque as características do que acontece realmente, tanto com o equipamento sendo utilizado e a forma que a prefeitura se explicou, não justifica. Ok, a Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem, na região de Presidente Prudente, a Operação Falso Registro, com o objetivo de coletar elementos de informação sobre a prática de falsidades diversas que obtinham benefícios previdenciários indevidos. O valor do prejuízo apurado é de quase 2 milhões de reais. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara federal de Presidente Prudente, tendo sido encontrada farta documentação relativa às fraudes. Durante a investigação, foi identificada a utilização de 5 empresas para a inserção de vínculos empregatícios falsos nos sistemas da Previdência Social, mediante entregas de guia de recolhimento e informações da Previdência Social extemporâneas, fato que permitiu o recebimento de benefícios previdenciários fraudulentos embasados em relações trabalhistas inverídicas por diversas pessoas. A malandragem continua solta, hein, Adolfo Padilha? Olha, Eudes, aqui a gente tem que ressaltar uma informação importante. As empresas são citadas como vítimas nesse caso, né? Não como cúmplice. E a fraude no INSS é uma prática muito antiga. Se você se lembrar, no começo do governo Bolsonaro, ele editou a medida provisória, que depois virou lei, a 871, era justamente para combater fraudes no INSS. Na época foi dito que a economia ia girar em torno de 10 bilhões de reais. E você viu muita gente da oposição falando que isso era loucura, falando que já imagina, que esse número não existe. E o INSS infelizmente, uma mina de ouro e uma grande oportunidade para os corruptos, né? Para o sistema corrupto. E tá aí, você vê uma cidade que nem Presidente Prudente, num só caso, olha aí o volume de dinheiro que é. Então, deixar o Estado mais preparado para combater fraude é uma forma de evitar desperdício de dinheiro. Evitando desperdício de dinheiro é uma forma de ter mais dinheiro para as outras necessidades que tanta população brasileira precisa. Parabéns aos agentes públicos que estiveram envolvidos na operação e a gente espera que cada vez mais, hoje você vê de novo, mais uma vez, a Polícia Federal hoje está em 80 mandatos de busca e apreensão em vários estados do Brasil, por incrível que pareça, empresa vendendo o teste do Covid, mas teste fraudulento. O mundo passando por uma pandemia e os caras faturando dinheiro vendendo teste que não testava nada. Então você vê onde chega o ser humano, né? E se a gente tem um Estado preparado, se a gente tem órgãos públicos preparados para combater essa corrupção que não descansa, com certeza nós vamos ter uma grande economia e vai sobrar mais dinheiro no caixa, seja ele do governo municipal, estadual e federal. Olha, Adilson, só para alimentar o seu comentário, a polícia ressaltou que o montante pode atingir mais de 5 milhões em valores futuros a serem pagos aos beneficiários. Em alguns casos, a pessoa precisava de mais 5 anos de trabalho para se aposentar. Por exemplo,
As fraudes, o autor, que já foi identificado, conseguia criar um vínculo empregatício falso que possibilitava a aposentadoria e, consequentemente, coletava todos os benefícios previdenciários oriundos dessa prática. Pois é, parece que era bem montado o esquema, mas a polícia pegou, hein, Adilson? Pois é, a gente tem que fazer uma análise. Crimes dessa natureza, em países como Estados Unidos e vários países da Europa, crimes dessa natureza têm uma pena de prisão que a pessoa tem que cumprir com mais de 30 anos e sem possibilidade de relaxamento de pena. A pessoa se é pega numa situação dessa, como a Polícia Federal apurou, ela é presa imediatamente e sem argumento de recorrer à pena por menos de 20, 30 anos. Então começa por aí. Aqui no Brasil a gente já sofre com desvio de dinheiro, a gente já sofre com corrupção, já sofre com uma tremenda malandragem que rola com distribuição de verbas do governo federal através de políticos corruptos, e a gente tem que pagar o preço. Agora imagina se esses 5 bilhões de reais aqui na nossa região, imagina em nível Brasil, quanto de dinheiro o Brasil estaria perdendo, estaria deixando de ter para poder realmente fazer coisas que são importantes para a nossa população, que é a criação de hospitais, que é a criação de leitos de UTI para poder passar pela pandemia, de escolas com professores bem remunerados, enfim. Até que, enfim, a Polícia Federal, que é um órgão que a gente se orgulha de ter nesse país, faz com que a coisa realmente seja descoberta, que esses criminosos sejam colocados atrás das grades, né? E ainda a gente, até nos dias de hoje, a gente consegue perceber que tem bandido com coragem, né, rapaz? Como é que pode ter coragem, né? Porque a pena ainda é pequena, né? Se for para a cadeia, né? Vamos lá para mais uma notícia. O governo de São Paulo voltou a afirmar em coletiva de imprensa, ontem, quarta-feira, que o estado se aproxima de um platô de números semanais de mortes por coronavírus. Em coletiva de imprensa, o governo então apresentou os gráficos que mostram um platô na capital, mas o coordenador do Centro de Contingência contra o Coronavírus, Paulo Menezes, destacou que a tendência ainda não foi verificada em todo o estado. Questionado se haveria indícios de quando o platô poderia ser alcançado em todo o estado, Menezes disse que essa previsão depende do sucesso das medidas de quarentena. Mas a boa notícia é que em São Paulo há uma estabilidade dos casos e até uma redução dos casos, o que permite o comércio começar a voltar. Adolfo Padilha, o seu comentário. Olha, não foge, sabe? No começo aqui o Adilson disse sobre a mudança de posição de uma parte da mídia que atacava os contrapontos, na maioria de que o isolamento não é necessário, de que a crise estava aumentando e aumenta de fato. Não pode ser diferente do mundo. Os números a nível mundial, e não adianta, tem que se falar em milhões de pessoas, não adianta você pegar uma comunidade, uma localidade e dizer ali tem tal índice de aumento, tal índice de cura. Você faz por milhão de pessoas, porque é uma pandemia mundial, atinge o planeta todo. Então, nós não podemos fugir dos números mundiais, onde o nível de curados está chegando próximo do nível de contaminado, onde a cada dia aumenta 10 vezes mais o número de curados do que o nível de contaminado. Então, você pega isso tudo e não vai ter que chegar a essa equação. Até quando eles vão ficar querer simulando que uma coisa que está diferente da tendência mundial? E os números ainda, ontem eu lia sobre isso, continuam se confirmando aquilo que foi dito desde o começo, sobre a letalidade, até onde ela pode chegar, e o número de infectados, e sobre muitas pessoas que vão ter o vírus e não vão demonstrar nada. Isso, no final, vai ser demonstrado mais claramente. Mas você pega, por exemplo, a OMS ontem, ela declarou que 60% dos casos no mundo surgiram no mês passado. Né? Então, aquelas histórias dos picos que eram para acontecer e não vieram, e com isso foram fazendo lockdown, e com isso foram fazendo bloqueio, de que nada adiantou mesmo, porque se 60% dos casos foram no mês passado, o pico maior pode ter sido acontecido no mês passado. Aqui no interior, o que muda? Você fala assim, o interior está explodindo. A gente ouve, nós ouvimos a preocupação de muita gente há 30 dias atrás dizendo que o interior ainda ia ser contaminado e ninguém fez nada, né? Você pega aqui Presidente Prudente, por exemplo, capital regional, não tem hospital de campanha, tem vários presídios, a gente já falou disso várias vezes. E ninguém fez nada. Mas por que talvez agora aqui as pessoas, Presidente Prudente, região, ou Prudente,
194 casos a mais, enfim, região toda aumenta, porque está fazendo teste em massa, que não era feito há um mês atrás, né? Por que não questionar isso? É loucura a gente questionar isso, que a realização de teste demonstra com mais clareza a potencialidade do vírus na nossa região. Você fala isso aqui, daqui a pouco vai chegar 2, 3 aqui na minha rede social e falar que eu estou louco. Mas não estou louco, é um pensamento sensato. Ora, como nós podíamos alegar há um mês atrás que nós tínhamos X números de contaminados ou de pessoas com suspeita, se nós não fazíamos teste? Hoje, nós fazemos teste, então a gente consegue identificar. Então, é natural que isso aumente, né? E tem muitos especialistas do mundo, basta pesquisar no Google, muitos, mas não são poucos. Alguns até que no começo eram contrários, que eles dizem que não adianta, a humanidade vai ter que se conviver com esse problema. E tem algumas regrinhas que são básicas: fazer o teste, isolar os vulneráveis, usar máscara, manter o distanciamento social. Não tem como, isso vai ser inevitável, esse cuidado, entendeu? Então, porque se a gente for ficar batendo no pé do pânico, e só isso, e trancando as pessoas em casa, como eu disse ontem, não tem dinheiro para tudo isso, e a falta de dinheiro pode matar mais gente do que o tratamento que estão dando para o vírus, algumas pessoas e alguns órgãos de imprensa. Aí não é que o dinheiro vale mais que a vida, é que o dinheiro, para se viver, até aquele cara que pega esmola no sinaleiro, se ele não pegar as moedinhas dele, ele não tem que comer na hora do almoço. Essa é a verdade da vida. Adilson Brevileri. A gente volta na mesma ciranda mesmo, né? Porque os números de São Paulo, notadamente, são muito maiores do que qualquer outro estado. Se você pegar o estado da Bahia, se você pegar o Amazonas, alguns outros estados que seguiram aí a movimentação que o governo do estado de São Paulo fez para ir contra politicamente ao governo federal, mostrou que muitas coisas estavam claras e equivocadas na contagem de pessoas contaminadas. Porque quando teve uma determinação que todas as pessoas que viessem morrer nos hospitais em São Paulo tinha que ser constatado que foi por Covid-19. Isso rodou e foi constatado que realmente isso aconteceu. Ainda continua a investigação da Polícia Federal para fazer uma análise realmente nos óbitos, se as pessoas que foram dadas como mortas por Covid-19, elas estão sendo feitas uma análise, está sendo feita uma pesquisa da Polícia Federal para que realmente possa apurar o número que seja real. Então a gente fica nessa ciranda aí, né? O poder do governo do estado de São Paulo em dizer e ninguém poder contradizer, o poder do governo do estado de São Paulo em determinar a faixa vermelha para todo mundo e ninguém poder fazer nada. Enfim, a gente tem que pensar, a gente tem que tomar uma decisão, e agora já nesse momento, por exemplo, de eleições este ano, já poder separar aí o joio do trigo, né? Quem são realmente os políticos que pensam em primeiro lugar na população, na sua cidade, e também depois pensar naquele político que pensa primeiramente na população do seu estado, na população do país, enfim. A gente que tem no comando nas mãos através do voto, de saber quem é que a gente vai colocar lá para não poder sofrer uma ditadura que a gente vem sofrendo com relação principalmente aqui no estado de São Paulo e outros estados que seguiram aí o governador João Dória, né? Muito bem, para encerrar o programa de hoje, Adolfo Padilha, você registrou o tempo hoje praticamente de madrugada, o frio que está fazendo aqui na região, né? Qual foi a temperatura que você encontrou? Não, então, eu acordo cedo para a gente, para ter mais tempo para poder fazer o programa. E hoje eu acordei cedo, eu ia correr, mas eu corri para o banheiro e voltei para a cama, cara. 8 graus na hora que eu levantei. Não deu para... Desculpa, mas não dava para sair na rua, não. 8 graus não dá, né? Não, 8 graus era 6h15 da manhã, mais ou menos. Muito bem, fez bastante frio essa noite. Bom, nós estamos encerrando aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Vem aí o programa Pânico e nós estamos de volta amanhã a partir das 11h30 da manhã. Um grande abraço para todo mundo e até lá.